Meus amigos, fim da semana 3. E que semana foi a semana 3? Eu sinto que a 3 foi mais legal que a 2, foi mais legal que a 1. E tomara que continue assim, porque isso é maravilhoso. E depois dessa vinheta maravilhosa, vocês vão ver um resumo com os principais destaques de cada jogo da semana 3. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, meus amigos. A semana 3 começou, como vocês sabem muito bem, na quinta-feira. Ryan Fitzmagic contra Gardner Minshew. E quem teve a melhor? Os Golfinhos de Miami, cara. 31-13 para os Dolphins, fora de casa contra os Jaguars. E Fitzmagic. Dessa vez não tivemos Fitztragic, tivemos Fitzmagic. Que jogaço do Ryan Fitzpatrick. E esse jogo é a resposta para a pergunta: por que o Tua tá no banco, meus amigos? É porque o cara com 37 anos fez um baita de um jogaço. O Minshew jogou bem, mas cometeu muito erro e acabou que os Dolphins conseguiam segurar os Jaguars muito bem e quando atacavam conseguiram pontuar, especialmente a partir da metade do jogo ali. Vitória para os Dolphins. O domingo começou com Bears e Falcons e esse jogo é um símbolo do que a gente pode esperar para os dois times no resto da temporada. Por quê? Vitória dos Bears 30-26 contra os Falcons. E aí, qual dos dois times é mais importante aqui? Vamos começar com os Falcons, que é a parte mais triste. Os Falcons abriram 26-10, mais um bom jogo dos Falcons, como eles fizeram na semana passada contra a Dallas. E levaram a virada. De novo, cara. Os Falcons são o único time na história da NFL que toma uma virada de mais de 15 pontos em 2 jogos seguidos, cara. Isso é muito triste. O time tem peças interessantes. O Calvin Ridley é um recebedor. Eu falo dele bastante porque é um recebedor que eu gosto pra caramba. O Matt Ryan também. Tem corredores, tem a defesa, tem peças, tá ligado? E aí os caras deixaram levar a virada. E aí vai pro outro lado, que são os Bears, né? Os Bears estavam com Mitchell Trubisky. O que eu falo desde a semana 1 pra vocês? Eu não confio em 2 quarterbacks, Trubisky e Kirk Cousins. E olha aí, parece que essa semana foi a resposta dos dois. O Trubisky não tava jogando bem, foi substituído no halftime pelo Nick Foles. Finalmente Nick Foles titular. E aí vamos pular pra hoje, dia 28 de setembro, que é quando eu gravo essa primeira parte aqui. O Nick Foles virou titular depois desse jogo. Por quê? Começou mal, começou tendo uma interceptação, inclusive. Depois fez 3 passes para touchdown e virou o jogo. O Caio Santos errou um field goal, mas acertou outro. Bears estão 3-0 e Falcons estão 0-3 nesse desempenho bizarro que a Atlanta tá tendo nesse começo. E os Bears, olha que interessante, já tava bom com o Trubisky, que eu não confiava nele. Imagina agora que o Nick Foles é o titular. Meus amigos, Chicago tá chegando, cara. Rams e Bills fizeram um jogo muito bacana, vitória dos Bills por 35-32, mas os Bills quase falconizaram aí, hein, mano. Eles abriram 28-3, olha que simbólico, levaram a virada num fumble e depois viraram de novo. O Josh Allen é o grande destaque aí, principalmente dos Bills, com um jogaço que, apesar de uma interceptação, no momento mais tenso, de loucura de ter que fazer o placar, 4 passes pra touchdown, um braço muito forte, ele tem um release absurdo, ou seja, decidiu passar a bola, 1, 2, 3, vai, tá ligado? É um release absurdo dele. Ele é rápido, mas ele tem que cuidar da bola. Eu sei que ele já tá muito melhor nisso do que ele tava antes, mas ainda eu acho que é uma falha do Josh Allen aí. O Darrell Henderson correndo bem pelos Rams, e eu gosto de destacar isso porque os Rams historicamente têm bons corredores e não tá diferente esse ano. Mas o que acontece? Os Rams fizeram o mais difícil, que era virar um 28-3 e acabaram tomando a virada depois. Muito mérito dos Bills, que apesar da defesa ter cansado bastante, ter cedido muitos touchdowns ali no final, os Bills viraram e ganharam o jogo. Bills 3-0, líderes da divisão, e isso é muito interessante. Os Browns ganharam de Washington por 34-20 com Chase Young fora, o que significa uma peça importante fora de Washington nesse jogo. Mas a questão é, a defesa de Washington começou bem. O Washington começou ganhando, começaram melhores e deu trabalho durante um bom tempo. A questão é que o Haskins teve 3 interceptações, e 3 interceptações é muita coisa, e mesmo com o Washington ganhando, começando o quarto ganhando o jogo, levaram a virada. Nick Chubb correndo pra caramba, os Browns dominaram
terminaram o quarto ali, foram muito bem e apesar de falhas é um time interessante, cara. Os Browns começaram muito mal a temporada na semana 1, semana 2 melhor, semana 3 o time tá indo pros trilhos, assim, sabe? O Washington não é qualquer time, não é um dos melhores times da NFL, mas é um time com peças muito fortes e essa vitória foi interessante pra Cleveland. Tô curioso. Titans e Vikings foi um jogo decidido por apenas um ponto, 31-30 para os Titans, foi um jogão, cara. Mas como eu disse pra vocês, o Kirk Cousins não me engana. 2 interceptações, mesmo tendo 3 touchdowns, eu não confio, cara, eu não acho que o cara vai bem. E os Titans estão dependendo muito do seu kicker, claro. Steven Gostkowski veio dos Patriots, começou mal, mas conseguiu ganhar o jogo com o chute no final. Segunda semana, mesma coisa. E terceira semana, mesma coisa. 6 field goals tentados, 6 field goals acertados pro Steven Gostkowski. O mais longo sendo de 55 jardas. Jogo corrido foi bom, mas os dois times com dificuldade de pontuar. E apesar disso, vitória dos Titans 31-30. Os Titans 3-0, os Vikings 0-3. Raiders e Patriots jogaram lá em Foxborough e vitória dos Patriots 36-20. O jogo começou pegado, os Patriots abriram mais esse placar aí no terceiro quarto e foi interessante a variação de ataque de New England, porque a semana 1 tinha muita read option, em que o quarterback vê se ele passa pro running back e aí ele fica com ela, ou ele dá pro running back, ele faz essa decisão. Semana 2 com muito passe e semana 3 com muito jogo corrido para New England, o que tá mostrando uma variação legal. A grande estrela desse jogo foi o corredor dos Patriots, Rex Burkhead, com 3 touchdowns corridos. E eu sempre falei que os Patriots tinham um baita jogo corrido, com o James White, Sonny Michel e o terceiro running back é o que teve o destaque. Do lado de Las Vegas, os Raiders começaram bem. O Josh Jacobs, apesar de ter corrido, ele não correu tanto para firmar o jogo corrido. E eu acho que a principal peça de recebedor dos Raiders, que é o Darren Waller, foi neutralizado pela defesa dos Patriots, que com certeza não tá tão boa quanto ano passado. Além da falha dos Raiders em terceira descida, o jogo foi muito interessante e os Patriots estão 2-1 por enquanto. 49ers ganharam fácil dos Giants, 36-9, e essa vitória foi muito boa. Esse é um San Francisco sem Nick Bosa, sem Garoppolo, sem Raheem Mostert e sem jogadores importantes. Eles avançavam lentamente, mas entravam na endzone e a defesa impedia Nova York, então isso foi muito legal. O Daniel Jones não teve um bom jogo corrido não rolou nem um pouco, com Saquon Barkley já seria difícil, imagina 100. O Davante Freeman, 2 jardas por tentativa apenas, fez pouquíssimas jardas no jogo, não foi bem, e os Giants estão 0-3. Bengals e Eagles tiveram o primeiro empate da temporada 2020, 23-23, e quase a primeira vitória do Joe Burrow, cara. Ele tava triste por 2 derrotas, pronto, acabou as derrotas, um empate agora. Mas a questão é que o Burrow foi sacado 8 vezes, muito por problema na linha ofensiva, mas muito também porque o Burrow ele tem uma dificuldade de se livrar da bola. Ele gosta de ficar com a bola, mesmo protegendo ela. Outro destaque aí pro T. Higgins, recebedor dos Bengals com 2 touchdowns. Os Eagles não jogaram bem, cara. O Wentz teve 2 interceptações, e aí prorrogação, punch atrás de punch, os Eagles até chegaram numa faixa que dava pra chutar, tipo de 59 jardas, se eu não me engano, e aí levaram um false start, recuaram, chutaram o punch, e faltando acho que 6 segundos os Bengals ajoelharam, todo mundo aceitou o empate e vão embora. Texans e Steelers, o último jogo da faixa das 2 da tarde, foi um jogaço, cara, com a vitória dos Steelers 28-21, e a questão é uma só, os Steelers estão muito bem. A gente falou que os Texans enfrentando Ravens e Chiefs foi muito problema, contra os Steelers, cara, os Texans tinham um time, mas os Steelers estão muito bem, cara. O James Conner fez touchdown, Eric Ebron fez touchdown, Juju Smith-Schuster fez touchdown. Se o jogo passado não funciona, o jogo corrido é maravilhoso. Então isso é muito bacana. E os Texans também, cara, é um time interessante. O Deshaun Watson fez um bom jogo, apesar de 5 sacks, 2 interceptações, mas eles começaram abrindo 14-3, estavam ganhando até o quarto quarto, e aí os Steelers mostraram uma resiliência bem bacana. Mas apesar dos dois times fortes, os Texans estão 0-3 e os Steelers 3-0.
E falando em AFC, o primeiro jogo das 5 horas da tarde, Jets e Colts, foi uma lavada dos Colts, 36-7, os Colts ganharam fácil, cara. O Sam Darnold foi provavelmente o pior quarterback dessa semana, 3 interceptações, o ataque não conseguiu produzir, e apesar de começar empatando o jogo, os Jets não pontuaram mais até o final, e os Colts, ó, fácil. Os Jets realmente estão muito ruins e a defesa dos Colts foi bem legal nesse jogo. Então, nada de ataque dos Jets e os Colts conseguiram pontuar. Philip Rivers sem nenhuma interceptação, o que perto do ano passado é bem interessante, e se firma como quarterback que ainda tem lenha pra queimar, cara. Panthers e Chargers tiveram aí o Justin Herbert como titular absoluto, mesmo assim vitória dos Panthers 21-16, o Herbert passou muito a bola, muitos passes, cometeu erros, foi interceptado, mas a gente vê que para um calouro ele tem muito a evoluir, eu gosto do Herbert. O Bridgewater foi mais efetivo, sabe, mais passes completos, e os dois times tiveram problema para pontuar, a verdade é essa, mas mesmo assim, Panthers melhores, e o Panthers 1-2 agora apenas, né, mas 21-16 para Carolina. Buccaneers ganharam de 28-10 dos Broncos. Já seria um jogo difícil, porque os Buccaneers estão com um time bem montado, mas os Broncos estão muito desfalcados, cara. Foram de Jeff Driscoll titular, ele foi mal, aí entrou o Brett Rypien, foi pior ainda, e os Buccaneers com aquela defesa e com aquele ataque não podia ser diferente. 3 passes para touchdown do Brady, a defesa jogando muito, e nesse momento com a derrota do Saints, que eu vou falar em instantes, Buccaneers são titulares, são líderes de divisão, cara. Os Lions ganharam dos Cardinals num jogo que me deixou decepcionado com os Cardinals, cara. Eu realmente vi a Arizona como uma das principais potências nessa temporada, né, comparado ao ano passado, mas os Lions ganharam 26-23. Os Cardinals tiveram essa derrota difícil, cara, mas é muito mérito dos Lions. O Stafford foi muito bem, mesmo sendo bastante sacado. O Kyler Murray, apesar de ser rápido, ser uma pontaria incrível, ter feito ótimos passes, 3 interceptações. E 3 interceptações pesa muito aqui. Eu acho que eu já falei de vários quarterbacks que tiveram 3 interceptações nessa semana, e é muito difícil você ganhar o jogo mesmo tendo 3 interceptações. Mesmo assim, o DeAndre Hopkins com mais de 130 jardas, e o jogo ficou 23-23 até o último segundo, quando o Matt Prater fez o field goal pelos Lions e ganhou o jogo, que foi bem bacana. E o último jogo dessa faixa da tarde aí foi um dos jogos mais esperados que vocês veem essa bola linda agora, vai. Cowboys e Seahawks foi realmente um dos jogos mais esperados da rodada. Os Seahawks ganharam 38-31, mas o jogo foi bem pegado, cara. A gente esperava um bom jogo e foi um bom jogo. Começou maluco, tendo safety, tendo fumble e tudo mais, mas no final das contas, mais 5 passes para touchdown do Russell Wilson. O padrão dele tá sendo 5 passes para touchdown agora. E o Dak com 2 interceptações, apesar de ter tido um bom jogo. Chris Carson machucou, mas não parece sério. Aliás, tem um cara na linha defensiva dos Cowboys que esse cara é um criminoso, velho. Ele tava fazendo umas jogadas que estava parecendo o Vontaze Burfict. Eu não gostei nada desse cara. O DK, o DK, né, meus amigos? Vocês sabem melhor do que ninguém o quanto eu gosto do DK Metcalf, quanto eu defendi ele no draft, quando ele foi draftado. Mas ele fez uma jogada que, pra mim, é quase imperdoável. Recebeu a bola do Russell Wilson linda, chegando na endzone, eu tô voando aqui. E soltou, ficou assim, tô tranquilo. Aí veio o cara dos Cowboys e pum, deu um tapão na bola, na verdade foi por baixo, deu um tapão, touchback, bola dos Cowboys, pelo amor de Deus, DK. Mesmo assim, os Seahawks conseguiram ganhar o jogo. Os Seahawks estão maravilhosos, principalmente na linha defensiva. O corrido dos Cowboys foi neutralizado, apesar do passado ter sido muito bem, 2 recebedores com mais de 100 jardas, mas os Seahawks ganharam aí e estão 3-0 e estão voando. Sunday Night Football, um jogo que eu tava esperando demais, Packers e Saints, e os Packers ganharam de 37-30, mas não foi tipo, ufa, que cagada, foi com propriedade, cara. Os Saints jogaram bem, mas primeiro uma coisa, né, Packers sem Devante Adams, Saints sem Michael Thomas, e aí dos dois lados teve um destaque. O Saints com Alvin Kamara teve um jogaço, ele foi cansando até o fim do jogo e foi queimando combustível ali, e do lado dos Packers o destaque pra Allen Lazard, cara. E aí o que acontece é o seguinte, a defesa dos Packers voou
voou contra o jogo passado do Drew Brees. O Drew Brees, inclusive, foi muito criticado porque ele fazia passes muito curtos ali e realmente parece estar perdendo aquele negócio de passes inacreditáveis. E do lado, cara, o Aaron Rodgers fez o contrário, eram uns passes longos. O Rodgers é bizarro, passe de Ronaldinho sem olhar pra quem ele tava passando. Os Packers mereceram ganhar esse jogo. Eles foram o melhor time ontem e são um dos melhores times da NFL agora. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo sem Davante Adams, os caras estão indo muito, muito bem. Só a arbitragem do jogo que foi meio questionável, assim. Uma arbitragem meio capenga, na minha opinião. Tinha umas coisas ali, mas sinceramente, na minha opinião, o melhor time venceu. E pra encerrar esse vídeo maravilhoso, eu tive até que mudar de camisa, porque, meu Deus, o que foi o Mahomes no Monday Night Football? Que jogaço entre Ravens e Chiefs, e a verdade é uma só, depois dos Chiefs terem tido um desempenho difícil contra os Chargers na semana passada, eu pensei que eles iam sofrer muito pra defesa dos Ravens, e nada disso, cara. Apesar da defesa dos Ravens ser interessante, mandaram blitz pra caramba que não deu nada certo. O Mahomes é o melhor quarterback que tem em blitz. O ataque dos Chiefs voou, cara. Mahomes conseguiu fazer passes bizarros, passe shovel pass, assim, quase nem ligando, passe pra jogador de linha ofensiva. E aí eu vou falar pra vocês, a genialidade do Mahomes a gente já sabe. Eu acho que, e também já sabe a genialidade do Andy Reid, o técnico, mas eu acho que foi essa última que teve um destaque ainda maior. Uma variedade bizarra no playbook, o time conseguia realmente voar. Eu imaginei que esse jogo teria mais pontos do que ele teve, porque eu achei que os Ravens também iam conseguir ser efetivos no ataque, e isso não aconteceu de forma alguma. Os Ravens são um time muito de jogo corrido e isso deu certo no começo. Lamar correndo, read option, Mark Ingram, manda ali pros seus corredores e tudo mais. Aos poucos isso foi parando de funcionar completamente e os Ravens acabaram sendo neutralizados, cara. Eles fizeram 20 pontos e realmente foi interessante, mas um dos touchdowns foi por um retorno de kickoff e a verdade é que o ataque não conseguia ser efetivo. O Mahomes entrava em campo, avançava, queimava relógio e fazia touchdown. Pra mim, gosto muito dos Ravens, a defesa é interessante, o ataque é muito interessante, mas o que eu vi ali é um Chiefs sendo um time muito mais maduro, sabe? Parece que ter sido campeão do Super Bowl deu a eles não, a gente tá em controle dessa situação aqui, enquanto os Ravens ainda parecem estar amadurecendo e sabendo lidar com esse baita time cheio de talentos, a verdade é essa. Vitória dos Chiefs 37-20 e semana que vem é contra os Patriots, que divertido, né? Meus amigos, semana que vem tem muito jogo legal começando na quinta-feira, então fiquem ligados no Golim Sports que tem pré-jogo, tem análise, tem tudo que você pode querer. Não saia desse vídeo sem dar um gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito, me siga nas redes sociais para saber tudo que tá rolando no mundo da bola oval, e se você quiser aquelas live stream mais intimistas, vai na twitch.tv/golimsports que o pessoal lá adora. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!